Olá, bom dia Espírito Santo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aí do outro lado, que está curioso, está curiosa para saber o que vamos falar agora nesse capítulo 3, que é tradição. Esse é o capítulo 3 que iniciaremos hoje, o livro Bom Dia Espírito Santo, e tem muita coisa boa, eu tenho certeza para você. Mas você está no nosso canal, o que você está fazendo aí que você ainda não se inscreveu? Menina, menino de Deus, se inscreve nesse canal, porque toda vez que tiver vídeo novo, tiver o próximo capítulo, a próxima leitura, a parte 5, 6, 7, as próximas partes desse livro, você vai receber de imediato. Mas para isso você precisa apertar no botão inscrever aqui embaixo, não sei aonde, mas embaixo você clica no botão vermelhinho inscrever-se e depois você clica no sininho, porque clicando no sininho é 100% de chance de você estar recebendo os vídeos. Se você só se inscrever, esporadicamente você vai receber um vídeo ou outro. Então tenho certeza que você quer acompanhar, e não só o livro Bom Dia Espírito Santo, mas vídeos daquilo que o Senhor for ministrando no meu coração, vai transformando a minha vida, e eu vou compartilhando com você. Então ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus, simplesmente se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Por favor, pode compartilhar. Eu espero. Compartilhou? Então vamos para a leitura do livro, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Você, antes da leitura, tem uma Bíblia em casa? E você deixa aberta ela no Salmo 91, ou numa passagem que você gosta, ela fica lá pegando poeira, ou então você lê a sua Bíblia. Você lê ou você só esfolheia ela, ou você medita? Porque é meditando na lei do Senhor de dia e de noite que seremos felizes. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Isso diz lá em Salmo 1. Então, vamos para a leitura do livro? Porque o Beni quer compartilhar aqui o que o Espírito Santo fez na vida dele. Capítulo 3, tradição. Entrei em meu quarto e, como que magnetizado, fui atraído por aquela grande Bíblia negra. Era a única em nossa casa. Mamãe e papai não tinham uma. Eu não sabia de onde ela viera, mas fora minha desde quando podia lembrar. As páginas mal tinham sido viradas desde a nossa chegada ao Canadá. Mas agora orei. Senhor, o Senhor precisa mostrar-me o que aconteceu hoje. Abri a escritura e comecei a devorá-la como um homem faminto que acabou de receber um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Eu não tinha ideia disso no momento, mas foi exatamente o que começou milagrosamente a acontecer. Os rapazes da reunião de oração não me disseram: olhe, é isto que a Bíblia diz. Eles não disseram nada. De fato, não imaginavam o que havia ocorrido durante as últimas 24 horas. Como é natural, eu também não comentei nada a meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Descobri-me dizendo em voz alta: Jesus, entre em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Versículo após versículo, eu vi o plano da salvação se desenrolando. Era como se eu nunca tivesse lido a Bíblia antes. Oh, meu amigo, ela estava viva. As palavras jorravam de uma fonte e eu bebi livremente dela. Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, envolto numa paz tranquila que não conhecera antes, adormeci. Participando. No dia seguinte na escola, procurei aqueles fanáticos e lhes disse: gostaria que me levasse à sua igreja. Eles me falaram sobre o encontro semanal que frequentavam e se ofereceram para levar-me. 2 dias depois, naquela noite de quinta-feira, eu me achei nas catacumbas. Era esse o nome que lhe davam. O culto se parecia como o da reunião da oração da escola. As pessoas levantavam as mãos, adorando ao Senhor. Dessa vez, porém, eu fiz o mesmo. Jeová Jireh, meu provedor,
Sua graça é suficiente para mim. Eles repetiam cantando. Gostei dessa música desde a primeira vez que a ouvi. E gostei ainda mais quando soube que fora escrita pela mulher do pastor, Merla Watson. Seu marido, Mervyn, era o pastor daquele rebanho invulgar. A igreja, Catacumbas, não era uma igreja típica. As pessoas que a frequentavam eram apenas um grupo exuberante de cristãos que se reunia toda noite de quinta-feira na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana do centro de Toronto. Aqueles eram dias do movimento de Jesus, em que os chamados hippies estavam sendo salvos mais depressa do que conseguiam cortar seus cabelos. Por falar nisso, eu também não me sentava numa cadeira de barbeiro há algum tempo. Olhei em volta, o lugar estava lotado de rapazinhos como eu. Você devia ver. Eles estavam saltando, dançando e fazendo barulho alegre diante do Senhor. Era difícil para mim acreditar na existência de um lugar assim, mas de alguma forma, desde essa primeira noite, eu tive um sentimento de pertencer. Venha. No final do encontro, Matthew Watson disse: todos os que quiserem fazer uma confissão pública do seu pecado, venham para frente. Vamos orar com vocês enquanto pedem para Cristo entrar em seu coração. Comecei a tiritar e tremer, mas pensei, acho que não devo ir, porque já sou salvo. Eu sabia que o Senhor tomara o controle da minha vida às 5 para as 8 na manhã de segunda-feira, e estávamos na quinta. Você já adivinhou. Dentro de segundos me vi andando pela nave o mais depressa que podia. Eu não tinha uma noção exata do motivo que me levara a isso, mas algo dentro de mim dizia: vá para lá. Foi nesse instante, no culto carismático em uma igreja anglicana, que este pequeno e bom católico de um lar grego ortodoxo fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo. Jesus, disse eu, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isto. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costumava estar. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu me sentia tão cheio da presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o acontecido. Não tive coragem de contar ao meu pai. Mamãe, tenho de contar-lhe uma coisa. Falei baixinho. Fui salvo. No instante, o queixo dela endureceu. Ela olhou fixamente para mim e falou decidida. Salvo do quê? Confie em mim, respondi. Você vai compreender. Na manhã de sexta-feira e durante o dia inteiro na escola do quiosque, em todo lugar que ia, um quadro surgia diante de mim. Eu me via pregando. Era inconcebível, mas não conseguia mudar a imagem. Eis-me ali, usando terno, com o cabelo cortado e bem penteado, pregando sobre uma tempestade. Naquele dia encontrei Bob, meu amigo estranho, que havia certa vez enchido as paredes do quiosque com trechos da Bíblia. Contei resumidamente a ele o que acontecera naquela semana e ele lhe disse que até me vira pregando. Bob, disse eu, o dia inteiro foi assim. Não consigo tirar da minha cabeça esse quadro de minha pregação em enormes campanhas ao ar livre, em estádios, em igrejas e salões de concerto. Começando a gaguejar, eu disse a ele: posso ver pessoas até onde o olhar alcança. Será que estou perdendo a razão? O que você acha que isso significa? Só pode ser uma coisa, respondeu ele. Deus está preparando você para um grande ministério. Acho maravilhoso. Lançado fora. Não tive em casa esse tipo de estímulo. É claro que não podia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era péssima. Humilhação e vergonha. Minha família inteira começou a provocar e ridicularizar. Foi horrível.
Eu esperava isso de meu pai, mas não de minha mãe. Enquanto eu estava crescendo, ela sempre me mostrara muita afeição, assim como meus irmãos e irmãs. Mas eles agora me tratavam com desprezo, como se fosse um intruso que não pertencia à família. Tradição, tradição. Diz a música em um violonista no telhado. Se um oriental quebra a tradição, ele comete um pecado imperdoável. Duvido que o ocidental jamais venha a entender a gravidade dessa atitude. Ela traz humilhação sobre a família e isso não pode ser perdoado. Todos em casa me disseram: Benny, você está desgraçando o nome da família. Suplicaram para que eu não desonrasse a sua reputação. Meu pai tinha sido prefeito e lembrou-me disso. O nome da família estava em jogo. Peço que me compreenda quando digo que os gregos ortodoxos e os que pertencem a outras ordens superiores da Igreja Oriental são talvez as pessoas mais difíceis de se levar a um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão nascido de novo, isso de fato os envergonhou. Por quê? Por acreditarem que eles são os cristãos verdadeiros e possuem documentos históricos para prová-lo. São cristãos há mais tempo do que ninguém. Mas este é o problema e fui criado com ele. A sua fé é longa na forma, ritual e dogma, mas curta na unção de Deus. Falta-lhes poder. Como resultado, não tem virtualmente compreensão do que significa ouvir o Senhor e ser guiado pelo Espírito. Tornou-se óbvio que para permanecer em minha casa eu teria de calar-me a respeito de Cristo. Nada, entretanto, poderia diminuir as chamas de minha fé recém-encontrada. Eu era como uma brasa ardente que não deixava de queimar. Eu abria minha enorme Bíblia logo de manhã. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra, mas isso não bastava. Toda noite em que podia escapar de casa, ia para um culto da igreja, uma reunião de jovens ou de oração. Nas noites de quinta-feira voltava às catacumbas. Jamais poderei apagar da memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai se aproximou de mim e esbofeteou-me. Senti a dor. Não eram as pedras de Jerusalém desta vez, mas um tipo diferente de sofrimento. A dor que senti era pela minha família. Eu os amava tanto e queria mais que tudo a sua salvação. A culpa foi realmente minha. Meu pai tinha avisado: se mencionar outra vez o nome de Jesus, desejará não tê-lo feito. Ele rosnou com ódio ao ameaçar pôr-me fora de casa. Comecei a falar da minha irmã Mary sobre o Senhor. Meu pai descobriu e seu ódio ferveu novamente. Ele me proibiu de falar com ela sobre coisas espirituais. Hora do psiquiatra. Até meus irmãos me perseguiam. Eles me chamavam de todo nome que podiam pensar e até alguns mais vulgares, e isso por muito tempo. Eu orava em meu quarto: Senhor, será que vão parar? Será que vão te conhecer um dia? As coisas chegaram a um ponto que eu não podia conversar com nenhum membro da família. Não precisei procurar a definição de ostracismo. Eles fizeram minha avó voar de Israel só para me dizer que estava louco. Você é um embaraço para o nome da família, disse ela. Não compreende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta no psiquiatra. Papai evidentemente achava que eu tinha perdido a razão. E qual foi a conclusão do médico? Seu filho talvez estava atravessando uma espécie de fase. Ele vai sair dela. Seu método seguinte foi arranjar-me um emprego que me ocupasse a ponto de não ter tempo para aquele Jesus. Ele procurou um de seus amigos dizendo: gostaria que oferecesse um emprego ao meu filho Benny. Papai me levou até o escritório dele e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era um dos mais rudes, grosseiros e mesquinhos que eu já encontrara. Claro que não podia trabalhar para alguém assim.
Voltei para o carro e disse: papai, eu não conseguiria trabalhar com um chefe desses. Tive pena de meu pai naquele dia. Ele estava no fim dos seus recursos. Ele me disse: Benny, o que quer que eu faça por você? Pode dizer, farei tudo o que pedir, basta que abandone esse Jesus. Papai, respondi, você pode pedir o que quiser, mas eu prefiro morrer a desistir do que encontrei. Foi uma cena deprimente. Ele se transformou de um pai amigo em um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio, novas acusações verbais. Durante 1 ano, quase 2, meu pai e eu não nos comunicamos. Ele não olhava para mim na mesa de jantar. Eu era completamente ignorado. Tornou-se finalmente insuportável até sentar-me e assistir ao noticiário com a minha família. O que restava então? Permanecia no quarto, mas em retrospecto posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares a sós com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta. Eu orava, eu estudava, eu adorava, eu me banqueteava com o maná celestial que iria me sustentar nos anos subsequentes. Devo obedecer ao Senhor. Minha ida à igreja era um problema gigantesco, como desejava fazê-lo, mas meu pai tinha dito absolutamente não, repetidas vezes. De fato, essas foram praticamente as únicas conversas que tivemos, brigas por causa da casa do Senhor. Os orientais consideram a desobediência aos pais inconcebível, mas agora eu tinha quase 21 anos e me lembro vivamente da noite em que tomei coragem para dizer a meu pai: posso obedecê-lo em qualquer coisa, mas na questão de ir à igreja não vou obedecer, devo obedecer ao Senhor. Ele ficou estupefato. Parecia que alguém dera um tiro nele e pareceu ficar ainda mais indignado. Por respeito, fiz o possível para ser obediente. Eu perguntava: posso ir à reunião hoje? Ele respondia: não, e eu ia para o quarto orar. Por favor, Senhor, faça meu pai mudar de ideia. Eu desci então novamente e perguntava: posso ir? Não, resmungava ele. E eu voltava ao quarto. Aos poucos ele começou a ceder. Ele sabia que era uma batalha perdida. As catacumbas alugaram um outro prédio para os cultos de domingo e pude comparecer. Os estudos bíblicos eram feitos nas terças e sextas-feiras e havia um encontro de jovens nas noites de sábado. Essas reuniões constituíam toda a minha vida. Nos 2 anos após minha conversão, meu crescimento espiritual foi como de um foguete entrando em órbita. Em fins de 1973, Merve e Merla Watson começaram a convidar-me para juntar-me a eles na plataforma para ajudar na liderança dos cultos e dos cânticos, mas eu não tinha condições de falar em público. Jim Pointer, o pastor metodista livre, cheio do Espírito, me vira naquele local e um dia ele parou no quiosque da Alameda só para falar nas coisas do Senhor. Foi nessa ocasião que me convidou para acompanhá-lo à reunião da senhorita Kuhlman em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi assombroso, mas levei alguns dias para compreender as dimensões da revelação de Deus para mim. Mais ou menos nessa época eu mudei de emprego. Aceitei o cargo de escriturário na diretoria da Escola Católica de Toronto. Estou certo de que tinham suas dúvidas sobre mim às vezes. Eu iria sozinho, só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. Eu ria sozinho, só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No momento em que meu trabalho terminava, eu corria para casa, subia as escadas e começava a falar com Ele. Ó Espírito Santo, estou tão contente por estar de volta a sós contigo. Ele estava sempre comigo, é verdade, mas meu quarto tornou-se um lugar sagrado, muito especial. Algumas vezes, quando não ia trabalhar, eu ficava em casa o dia todo em comunhão com Ele. O que estava fazendo? Tendo comunhão.
comunhão com o Espírito. Quando não estava no emprego ou em meu quarto, eu tentava ir à igreja, mas não contava a ninguém o que acontecia comigo. Quando saía de casa pela manhã, ele me acompanhava. Eu sentia alguém do meu lado. No ônibus, sentia o ímpeto de falar com ele, mas não queria que as pessoas pensassem que era louco. Mesmo no trabalho, eu falava com ele, baixinho em certas horas. No almoço, ele era o meu companheiro. Mas, dia após dia, ao chegar em casa, subia as escadas, aos tropeções, fechava a porta do quarto e dizia: agora estamos sozinhos. E minha jornada espiritual continuava. Nós vamos parar por aqui, né? Essa parte 5 que estamos tendo do livro Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim. E eu acredito que você deve estar com o mesmo entusiasmo que eu, né? De saber o que aconteceu depois disso, que ele foi acrescentando a intimidade. A gente não finalizou o capítulo 3, a gente está na metade do capítulo 3. Teremos continuidade no próximo vídeo, então aguardo você no próximo vídeo, né? A parte 5, como nós estamos lendo, vamos para a parte da unção no carro. O que é que aconteceu no carro? Lembra que ele não comentava com ninguém, ninguém sabia? Então, acompanha com a gente, né? Toda a leitura desse livro, que eu tenho certeza que Deus vai trazer você a um grau de intimidade com Ele que você nunca teve antes. Mas a propósito, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Eu não estou falando se você congrega ou não em uma igreja, se você está visitando ou não, mas se você já chamou o Senhor para governar a tua vida. Se entrega a Jesus, reconheça Jesus como Senhor, como Filho amado de Deus, né? E chame Ele para governar a tua vida. Automaticamente o Espírito Santo vai se apossar de você, vai estar disponível para você como está nesse exato momento. Chame a Ele, chame Ele. Eu não sei o horário que você está assistindo, se é de manhã, dê um bom dia agora para o Espírito Santo. Se é à tarde, dá uma boa tarde, fala, fica comigo, que eu tenho certeza, seja manhã, tarde, noite, boa noite, Espírito Santo, Ele está disponível e Ele está aguardando, batendo na porta do teu coração nesse momento. E se você falar assim, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu tenho certeza que o Senhor quer estreitar esses laços com você, fazer, né, com que as águas do Espírito não estejam só sobre os seus artelhos, joelhos, sobre os teus lombos, mas quer que você mergulhe fundo nessa jornada com o Espírito Santo, a fim de que teus pés não alcancem mais esse terreno, né? Que a gente tem o controle das coisas, mas se entrega para o controle e ficar completamente para o Senhor. E você vai desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas com Jesus. É certo que assim como o Beni foi rejeitado pela família, talvez você seja rejeitado no primeiro momento por alguns amigos, talvez, quem sabe, pela sua própria família. Quem me acompanha nos vídeos, né, tem live no Facebook, sabe que eu também tive que fazer uma escolha. Em um dado momento, após o meu batismo, me batizei em setembro. Em março do ano seguinte, né, 6 meses depois de muita discussão, muita briga que acontecia sempre em casa, meu pai chegou a mim e perguntou: quem você ama mais, a mim ou esse teu Deus? E no mesmo momento que eu respondi, ele falou: vou fazer essa pergunta novamente. Se você responder isso, você está para fora de casa. Irmãos, eu não consegui pegar o meu chinelo sequer. Eu fui escorraçada de casa, fui xingada por todos os nomes possíveis, mas ainda assim eu permaneci. É certo que a libertação é um processo diário e para isso a gente precisa da ajuda desse professor, desse consolador, que é o Espírito Santo que Jesus deixou para nós. Eu quero dizer, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei aonde você está se sentindo um peixe fora d'água, mas convide o Espírito Santo, que Ele é teu companheiro e Ele vai te ajudar a vencer.
Todo aquele que nega pai e mãe por amor a Jesus vai receber 100 vezes mais, mas que seja por amor a Jesus. Tenha obediência aos seus pais, a você, mulher, submissa ao seu esposo, mas sobretudo, obedeça ao Senhor em primeiro lugar. Tenha um ótimo dia, né? Não sei qual é o dia que você está assistindo esse vídeo. Se você já se inscreveu no canal, você recebe no mesmo dia, recebe na mesma hora, ou independente do momento que você está assistindo, que você receba agora o poder do Espírito Santo na tua vida, para você crescer em intimidade com Ele. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Não esquece, compartilha e se inscreve no canal.